Olá pessoal, neste vídeo nós vamos abordar alguns tópicos relacionados ao atendimento do paciente vítima de trauma. E o nosso principal objetivo para esse primeiro vídeo é auxiliar a todos vocês que tripulam as ambulâncias a organizarem um raciocínio, especialmente quando diante de pacientes graves. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou enfermeiro socorrista e membro do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João da Barra. Bom, pessoal, antes de darmos prosseguimento, é necessário fazer algumas considerações iniciais. Para o vídeo não ficar muito extenso e pesado, nós vamos dividi-lo em algumas partes. Então, se eu pudesse resumir essa primeira parte em poucas palavras, eu diria que está mais voltado para a organização inicial das condutas no local de socorro, ou teatro de operações, se assim preferirem chamar, e também voltados à segurança da equipe. Bom, essa imagem foi capturada da cabine de um ABS, quando chegávamos ao local de uma ocorrência de colisão entre uma moto e um carro. ABS, para quem não sabe, é um dos caminhões utilizados pelo Corpo de Bombeiros. Quando fiz o registro dessa imagem, o objetivo era trazer a reflexão sobre o quanto de informações podemos colher antes mesmo de desembarcar do veículo de socorro. É a famosa visão do para-brisa. Na verdade, esse nem é o primeiro momento onde obtemos informações, mas é onde já começamos a validar algumas das informações transmitidas pelos solicitantes através da nossa central 192. Fazendo um rápido exercício junto com vocês, no que diz respeito às medidas de segurança, podemos observar que trata-se de um cruzamento, ou seja, a sinalização deverá ter um cuidado adicional. Temos a presença da guarnição da Polícia Militar, que certamente já ficaria responsável pela organização do trânsito, além de coibir tumultos. Repare que a ambulância do bombeiro foi posicionada de forma a bloquear parte da rua, promovendo uma área de segurança para a equipe. Se nós observássemos, por exemplo, um carro colidido contra um poste, com um transformador ou fios sobre o veículo, um dos integrantes da equipe já poderia acionar a Enel antes mesmo de descer da ambulância. Ou, se fôssemos a um cenário com múltiplas vítimas, já poderíamos acionar a central para solicitar os apoios necessários. No que diz respeito à vítima, podemos observar que é um homem adulto, logo, podemos descartar uma possível segunda vítima pela impossibilidade de gestação. Ele está apoiando a cabeça sobre o capacete, com o braço esquerdo na altura do bolso, logo, dá para deduzir que não está inconsciente, isso é um ponto positivo. Não está sendo contido por outras pessoas, possivelmente não está apresentando agitação, também é uma informação positiva. Não está se colocando em uma posição compensatória, como se estivesse com dispneia, por exemplo. Também é possível observar um sangramento no pé direito, mas não parece ser um sangramento exsanguinante. Pelo menos não é possível visualizar uma poça de sangue próximo à vítima. Certamente, se observarmos essa imagem por mais tempo, conseguiremos encontrar outros achados. Depois vocês analisem essa imagem com mais calma e coloquem lá nos comentários alguma informação relevante que não foi passada aqui. Então, para fechar o nosso exercício de coleta de informações pelo para-brisa do veículo de socorro, nós podemos dizer que muitas condutas já podem ser tomadas antes mesmo do desembarque, desde que haja foco, atenção por parte da equipe, principalmente aquele que está ao lado do condutor, que tem uma visão privilegiada, tal qual a do motorista, entretanto não está necessariamente atento à direção ou ao parqueamento da ambulância enquanto se aproxima do sinistro. Neste slide, nos próximos 3, nós estaremos trazendo um resumo de alguns pontos relevantes retirado da capacitação que foi dada aos condutores do município no ano passado, se não me engano. Bom, condutas iniciais para atendimento às vítimas no ambiente pré-hospitalar, orientações gerais para as equipes. 1. Verificar se há riscos que impeçam a aproximação da ambulância. Alguns exemplos: vazamento de produtos químicos, combustível, cabos energizados, incêndios, risco de deslizamento de terra, colapsos de estruturas, presença de animais, cenário com violência em curso, agressão com objeto contundente, armas brancas ou arma de fogo, dentre outros. 2. Tentar identificar a localização e o número de vítimas. 3. Solicitar o apoio necessário, PEMERG, CBMERG, Enel, Guarda Municipal,
mais ambulâncias, se for o caso. 4. Estacionar a ambulância de modo a proteger a equipe do fluxo de trânsito. 5. Se necessário e possível, fechar uma ou mais faixas de trânsito. E a observação, assim que possível, dar fluidez no trânsito, preferencialmente na via de onde virá o apoio solicitado. Dando prosseguimento, estacionamento, sinalização e orientação do trânsito. 6. O primeiro cone deve ser colocado a distância de 1,5 vezes a velocidade máxima da via. Exemplo, se a velocidade da via é de 60 km por hora, o primeiro cone deve ser colocado a 90 metros. Se for 90 km a velocidade da via, o primeiro cone deve ser colocado a 135 metros. O cálculo não é difícil não, pessoal. Basta somar a velocidade da via mais a metade da velocidade da via. Ou seja, se a velocidade da via é de 60 km por hora, ou seja, a velocidade da via é 60 mais a metade, ou seja, mais 30. Logo, 30 mais 60 ou 60 mais 30 vai dar 90, que é a distância do primeiro cone. 7. No caso de curvas e aclives, faça as adaptações necessárias quanto à distância do primeiro cone. Geralmente a gente acaba aumentando um pouco mais essa distância. 8. À noite, dias chuvosos, neblina ou outras condições que dificultem a visibilidade ou a frenagem, dobrar ou até mesmo triplicar a distância entre o primeiro cone e a viatura. 9. A distância entre os cones deve ser de aproximadamente 10 metros. 10. Sempre que possível, tente checar a sinalização do ponto de vista dos motoristas que seguem em direção à sinalização. 11. É necessário que haja um responsável junto aos cones, orientando o trânsito. Isso é sempre que possível, né, pessoal? E não precisa ser necessariamente alguém da equipe, tá? Às vezes tem voluntários no local auxiliando, então é preferível que um voluntário, por exemplo, fique sinalizando o trânsito e a equipe concentre o atendimento à vítima, né? É melhor que o contrário, tá? Uma pessoa da equipe, né, vá ficar na sinalização e às vezes um voluntário, uma pessoa estranha à equipe, fique ajudando os procedimentos, né, diretamente de assistência à vítima. Eu sei que na maioria das vezes as ambulâncias não vão dispor de muitos cones, mas essa é a orientação correta quanto à sinalização e vocês precisam saber. Até porque haverão circunstâncias onde haverá a presença de mais de uma ambulância e também quando houver saída em apoio ao CBMERG. São momentos que teremos mais veículos de socorros envolvidos e mais cones. Vale lembrar mais um detalhe. Depois que colocamos os cones, tentem avaliar o posicionamento do ponto de vista do motorista. Lembrando que eles estarão em uma certa velocidade, então não pode haver dúvidas sobre a direção que vocês querem orientar o fluxo de trânsito. Os primeiros cones, regra geral, são os mais importantes. A segurança da cena deve ser mantida constantemente. 12. Antes de se aproximar das vítimas, cheque mais uma vez se há qualquer elemento ou situação que possa gerar riscos. Sua segurança é a primeira prioridade. A segunda prioridade é a segurança da equipe e a terceira é a segurança das vítimas e transeuntes. Aqui não há muito o que acrescentar. Regra geral, primeiro cada um cuida da sua própria segurança, depois como equipe cada um toma conta um do outro e depois de mitigado todos os possíveis riscos, a gente começa a trabalhar e focar também na segurança da vítima. E isso é extremamente necessário, porque se um membro da equipe se ferir durante o atendimento, a depender da gravidade da lesão, nós teremos um caos instalado no socorro e certamente a vítima ficará em último plano. Bom, eu já trabalho há mais de 20 anos com atendimento pré-hospitalar e já passei por duas situações. Uma, eu tinha um membro da equipe se machucou, acabou sofrendo uma fratura fechada em um dos dedos da mão, e como a vítima tinha mais gravidade que ele, esse elemento da equipe ele pôde ir para dentro da ambulância, desfalcou a equipe sim, mas era o que era possível fazer. Ele foi para dentro da ambulância, aguardar enquanto a gente terminava de atender a vítima.
e já tive uma situação, né, completamente distinta em relação à primeira, onde a gente não tinha possibilidade de aguardar. Né? Nós tivemos, né, um acidente envolvendo alguns militares. Desses militares, inclusive, 4 foram a óbito, né? E é uma situação extremamente difícil. É muito complicado ter que reorganizar o cenário, né? Tá mudando ali as prioridades. E mais difícil ainda é você conseguir, né, manter ali a racionalidade, manter a calma, né, para fazer o que precisa ser feito. Nós somos humanos, né, e não é agradável ver ninguém numa situação difícil, mas um pouco mais complicado é quando isso acontece com pessoas do dia a dia, né, que fazem parte da rotina ali. Né? Então é um pouco mais complicado ainda. Bom, prosseguindo, não esqueçam dos EPIs, né? Ali o item 13 ali. Sempre utilize equipamento de proteção individual, minimamente óculos, máscaras, luva e botas ou calçados adequados. Tinha as imagens aqui de exemplo. E esses eram os equipamentos, né, que eu queria mostrar aqui nas imagens, né? E lembrando que isso aí são os equipamentos aí voltados para minimizar a contaminação com fluidos corporais, tá? Minimamente uma bota, né? Até para também evitar ali um acidente ali com risco mecânico ali de cair algum objeto ou pisar em cima de alguma coisa que possa perfurar o pé, né? E a luva, a máscara e óculos, né, para minimizar essa contaminação com fluidos corporais. Mas os EPIs eles não se encerram nesses modelos que eu trouxe, tá? A gente tem ali, por exemplo, o capacete, é um EPI. Nós temos ali colete de sinalização, joelheira, cotoveleira, né, outros tipos de luvas, né, especialmente no que tange ali a salvamento veicular ou atendimento, né, em estruturas colapsadas, casas ou prédios que desabaram, por exemplo. A gente tem outros tipos de EPIs que podem ser utilizados pelos socorristas. Então, pessoal, aqui nós estamos trazendo apenas um esboço simplificado, né, de uma forma como podemos proceder de maneira dinâmica, trabalhando em equipe, para sinalizarmos o local. Isso é apenas uma recomendação. A gente sabe que nem sempre o teatro de operação vai nos permitir agir de forma, né, uniforme, mas sempre que for possível, né, aqui eu deixo essa dica para a gente estar sinalizando o local e garantindo ali a nossa segurança. Então, a gente vai considerar aqui, por exemplo, né, o local da colisão, né, o fluxo de trânsito é daqui para cá. Se a ambulância for a primeira equipe a chegar no local, ela deve parar, né, entre 5 e 10 metros, né, de distância do local do acidente. O condutor, sempre que possível, vai parar a viatura a 45 graus, como a gente está mostrando na imagem, e vai deixar a direção da ambulância, vai virar o volante para o lado da pista. Tá? E não pode virar o volante para o lado de onde a equipe está trabalhando e tampouco deixar a viatura reta. Por quê? Os cones serão colocados, mas os cones eles não param veículos, eles são sinalização. Tá? Se por acaso um veículo acabar, né, atravessando os cones ali e vier colidir, né, contra a ambulância está aí para ser exatamente um muro, uma barreira. Então, se ele colidir contra a ambulância, né, fazendo da forma que eu estou explicando aqui, a ambulância ela vai ser impulsionada para longe da cena. Né, ela vai ser impulsionada para frente e para o lado oposto, onde o pessoal está trabalhando, onde os socorristas estão atuando. Se parar a ambulância reta, né, ou a 45 graus e com o volante, né, virado para o lado da equipe, tá, a gente vai ter uma colisão, né, de algum veículo contra a ambulância e em seguida um possível atropelamento da equipe, tá, pela própria ambulância. Então essas são as recomendações em relação ao parqueamento da ambulância. A gente vai ter aí depois, né, o auxiliar de guarnição, né, ele vai estar descendo para auxiliar o condutor, né, a parar a ambulância, a parquear a ambulância, né, estacionar a ambulância. Só para não haver dúvida, tá? Assim que chegar no local do evento, né, e for possível, o motorista já sinaliza para o auxiliar de guarnição descer. Tá? Ele vai descer, vai
sinalizar para os outros veículos para que eles possam diminuir a velocidade e desviarem ali da ambulância, tá? E simultaneamente ele vai ajudar no parqueamento da viatura, tá? Da ambulância. O líder da guarnição, né, ele já vai descer quase que simultaneamente ali e ele começa a checar, né, os riscos ali, mecanismo de trauma, né, e os riscos que possam ter passado desapercebido, né, na avaliação da visão de para-brisa. Ou seja, o líder vai descer, mas o foco inicial ali não é atender a vítima, tá? É checar algumas coisas, checar qualquer elemento que possa trazer risco para a equipe. Essa primeira abordagem é para garantir a segurança da cena, beleza? Assim que o condutor ele parquear a ambulância, ele vai descer da ambulância, vai pegar alguns cones, e vai se encaminhar conforme aquela regrinha que a gente falou. Então, recapitulando aqui, o condutor vai descer, vai pegar os cones e vai colocar o primeiro cone conforme aquela regra, né? O primeiro cone a 1,5 vezes a velocidade da via, tá? E ele começa a fazer a distribuição dos cones. Nesse ponto aqui, uma outra observação importante é que, se possível for, tá? Não coloque o cone ali próximo, ou seja, paralelo ali, grudado à ambulância. Deixa ali sempre que possível 1,5 m a 2 metros de distância da ambulância. Esse cone que está passando ali paralelo à ambulância ali, para a gente poder criar um corredor para a gente circular a ambulância, né, sem risco de ser atropelado, sem risco de invadir a via. Porque às vezes a maca não vai poder passar pelo acostamento, porque pode ter algum objeto ou a ambulância pode, né, ter que encostar ali, fechar o acostamento ali, pode ter mato ou qualquer outra coisa que impeça a passagem da maca, e a maca às vezes vai ter que passar pelo outro lado. Então, se não tiver um corredor, um espaço para a gente passar com a maca, a gente vai ter que invadir a pista, né? E também para garantir uma zona de trabalho um pouco melhor, até para se precisar pegar algum material ou por algum motivo dar a volta ali pela ambulância, tá bom? A gente não tem que passar nem no meio do mato e nem no meio da rodovia, tá beleza? E os cones também, sempre que possível, eles devem passar também, né? Um pouco mais da ambulância, né? Sempre que possível, até um pouquinho depois do local sinistrado, tá? E eu volto a dizer, né, pessoal, é interessante a gente saber a forma adequada, né? A gente sabe, volto a dizer, que nem sempre a gente vai ter a quantidade de cone necessária, mas a informação precisa ser passada, tá? Porque a gente precisa, dentro do que a gente tem, né, fazer o melhor possível, tá? Mas isso seria ali, né, uma das formas, né, próximo do ideal da gente trabalhar. Então, pessoal, e aqui é um outro cenário hipotético, né? A ambulância pode chegar e já pode ter alguma equipe no local. Pode ser o bombeiro, ou guarda municipal, ou a própria PEMERG, né, como ilustrado aqui na imagem. Nessas condições, tá, a gente vai parar a viatura, né, logo após o local sinistrado, né, respeitando aquelas distâncias ali, né, de 5 a 10 metros. E 5 a 10 metros, pessoal, é no mínimo ali para colisão, devido a risco ali de escapamento de combustível, de incêndio ou coisa parecida, tá? Numa colisão normal, ou por exemplo no atropelamento, onde não haja, né, risco de... Colisão normal que eu digo é que é sem escapamento de vazamento de combustível, sem indício de fumaça, de fogo em veículo, por exemplo, tá? Se não tiver esses riscos ali, a gente pode parar mais ou menos ali a 2, 3 metros do local do acidente, tá? No atropelamento, numa queda de moto, por exemplo, o risco de haver um incêndio, né, vazamento de combustível de forma significativa é menor. Então a gente pode parar a viatura um pouquinho mais próximo, tá bom? Tá, vai parar um pouquinho depois do acidente, já que já tem uma viatura baseando, né, e um pouquinho mais próximo do local do acidente, se não houver outros riscos. Vai facilitar, né, a gente buscar o material e botar a vítima na ambulância o quanto antes, tá bom? Mas para outras situações, tá, eu falo 5 a 10 metros, mas pode ser que a gente precise parar até mais distante, tá? 20 metros, 30 metros, 40 metros, tudo bem? Né, de acordo com a necessidade de segurança ali, tá beleza? Então, pessoal, para o vídeo não ficar mais extenso e mais pesado que já está, a gente vai ficando por aqui. Se vocês acharam que essas informações fizeram sentido para vocês, deixem seus comentários e nos veremos no próximo vídeo. Lembrando que não é nosso objetivo esgotar os assuntos, mas sim dar uma direção, trazendo as informações necessárias para nivelar a todos num padrão excelente
de forma que vocês preservem a integridade física de vocês, tomem decisões acertadas o mais rápido possível e desenvolvam cada vez mais o trabalho em equipe. Certamente a população são-joanense será beneficiada com o elevado padrão que alcançaremos. Beleza, pessoal? Até a próxima.